Olá, 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 meus queridos. Beijo, beijo, beijo. Quero cumprimentá-los, saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Nós vamos entrar. Eu sou a evangelista Patrícia, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Quero mandar um beijão para os meus alunos aí, meus ex-alunos, né? E aqui, gente, eu quero estar lendo com vocês agora, comentando com vocês o capítulo 16. Deixa o seu comentário aí, ó. Timóteo acompanha Paulo e Silas. A visão que Paulo teve em Troade e em Filipo houve a conversão de Lídia e na cadeia de Filipo, também tem um assunto aí sério na cadeia de Filipo, no capítulo 16. E nós sabemos que aqui no capítulo 15 encerra com a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, que se separaram. Separaram porque eles não concordavam um com o outro. Essas discussões acontecem mesmo, gente. Eles não concordaram, então separaram. É igual eu lembro de John Wesley e um outro na época da Reforma, e eles estavam juntos. Mas como eles não concordavam com certas questões, John Wesley foi para um lado e ele foi para o outro. Mesma coisa que aconteceu com Paulo e Barnabé. Paulo não concordou com Barnabé e Barnabé não concordou com Paulo, e os dois viajaram separados. Timóteo acompanha Paulo, agora no capítulo 16, entrando aí rapidinho. Paulo chegou à cidade de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele era cristã, casada com um grego. Mas todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo, que ele era um servo de Deus. Paulo quis levá-lo consigo e por isso, para não... Aqui, gente, Paulo já viu a necessidade de circuncidar Timóteo para evitar controvérsias, né? Eu lembro que uma vez um pastor daqui de Nova Lima falou assim, o homem ficou ele era esse pastor, ele era barbudo, né? E o homem ficou impressionado, falou assim, olha, ficou escandalizado porque ele era barbudo. Ele falou assim, meu irmão, eu gosto da minha barba, mas se essa barba está te escandalizando, para não causar escândalo em você, eu vou tirar essa barba. Vocês entenderam? Então aqui, para evitar escândalo, Paulo queria levar Timóteo com ele, que ouviu o bom testemunho dele, né? Então quis levar, pois levou consigo, e por isso circuncidou, pois todos os judeus que moravam naquele lugar sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Qual era a orientação do concílio que houve em Jerusalém? De não circuncidar os gentios. Paulo teve uma visão em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região de Frígia e Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mista, tentaram ir para a província de Betínia, mas o Espírito de Jesus não o deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir para a Macedônia, pois estávamos certos que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo da Macedônia. Aí, gente, lá em Filipos, houve a conversão de uma mulher chamada Lídia. Eles embarcaram em Troade e eles foram diretamente para a ilha de Samotrácia.
No dia seguinte, chegávamos ao ponto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali havia um lugar de oração para os judeus. Sentamos ali e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia. Isso aí está contando a primeira pessoa, né? Ela era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E ela adorava a Deus. E o Senhor abriu a mente dela para compreender o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia os convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa de Lídia. A Lídia converteu juntamente com a sua família e convidou Paulo e seus companheiros para ficar na casa dela. Agora aqui entra em outro fato dentro do capítulo de Atos 16. Certo dia, quando eles estavam indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau adivinhador. Ela estava dominada por um demônio. E o senhor dessa moça, ela era escrava dele, né? Ganhava muito, os donos dela ganhavam muito dinheiro com essa moça que tinha esse espírito maligno de adivinhação. E a moça começou a gritar e a seguir Paulo e seus amigos, e gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo, anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu e virou-se para ela e ordenou ao espírito, isso é que é ter discernimento de espírito, né? Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito maligno saiu da moça, porque Paulo já não estava aguentando mais ela naquela falação na cabeça dele. E ele sabia, Deus mostrou para ele que ela estava com um espírito imundo de adivinhação. Aí ele foi repreender o demônio dela, e no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que ela já não podia mais adivinhar, e eles não podiam mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem em nossa cidade. Então, estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e batessem neles com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro, ele o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Povo ruim, né? Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha para vocês, eles não ficaram, por que eu inventei vir para cá? Não murmuraram, não. Eles ficaram orando e cantando, hinos a Deus. E os outros presos escutavam.
De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebataram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto, né? Porque quando acontecia um fato de um prisioneiro fugir naquela época, eles matavam soldados, né? Aí Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que havia levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora eles criam em Deus, eles estavam cheios de alegria. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, se termos sido assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhe pedir desculpas. Então os tirando da prisão e pediram para que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia, aquela mulher que confessou Jesus como Salvador, aqui ainda no capítulo 16. Ali encontraram com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Olha a obra poderosa de Deus, o poder de Deus. O que Deus faz, né? O que Deus faz? Então o carcereiro converteu. Paulo tinha, como tipo hoje, né? Tem gente que é brasileiro e tem duas cidadanias. Paulo tinha duas, tá? Ele era um judeu, mas ele também era um cidadão romano. E nós temos duas cidadanias. Nós somos brasileiros, né? Eu sou brasileira e sou cidadã do céu. Aleluia. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a cada um. Deixe seu like, deixe o seu comentário. Em nome de Jesus. Deus ama a todos. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe.